Bem, mas vamos começar fazendo a nossa oração, porque não existe nenhuma reunião onde nós vamos falar sobre as verdades divinas que não deva ser começada sem uma oração. Então precisamos nos conectar a essa energia maravilhosa do Pai, do nosso Mestre Jesus, de nossa Mãe Maria, para que nós possamos estar bem conectados, bem elevados em nossos pensamentos e coração. Pai amado, estamos aqui hoje com um propósito. Buscamos mais uma vez o entendimento que é necessário para o nosso crescer. São tantas as verdades que se estampam à nossa frente, e por tantas vezes nos vemos cegos diante destas verdades, que necessitamos, sozinhos ou em grupo, estudar aquilo que o nosso Mestre Jesus, que os espíritos benfeitores espirituais nos trazem, para que compreendamos as experiências de nossa vida material e espiritual. Por isso, Pai amantíssimo, gostaríamos que o Senhor pudesse brilhar em nossos corações, para que o sintamos completamente em nosso ser, que nós consigamos nos abrir à sua presença, não escutando os maus conselhos de nós mesmos, quando acreditamos que estamos sós, quando acreditamos que o que está refletindo na nossa vida não é bom para nós. Se nós compreendermos o valor que ela tem, compreenderemos esse nosso caminhar. Esteja conosco, Pai, agora e sempre, assim seja. Boa noite a todos novamente. Vamos aproveitar este momento para falar um pouquinho sobre o tema, o valor da vida, que a princípio a gente pode acreditar que ele não é um tema muito interessante de ser estudado, porque cada um de nós sabe exatamente qual o valor que tem a vida. Bem, a princípio poderia até concordar com vocês, se nós não víssemos em nós mesmos ou até no próximo atitudes que demonstram o contrário. Quando nós deixamos a vida passar sem nós percebermos o quanto ela é valiosa, cada segundo, cada minuto do nosso viver, para apreendermos tudo o que ela tem a nos mostrar. A vida, ela tem valor, mas qual seria ela? A Anne hoje começou a falar, não ficou gravado, né, para o YouTube, mas ela começou a falar sobre situações em que nós hoje enxergamos, seja na nossa vida diária ao nosso redor, seja porque nós ouvimos falar de outras pessoas, seja porque nós vemos na televisão algumas experiências desagradáveis, onde algumas pessoas parecem que elas não entendem o quanto a sua vida ou a vida do próximo ela é valiosa. Então, quando nós nos colocamos frente à necessidade de auxiliarmos o outro, estamos neste momento mostrando para este outro o quanto a sua vida tem valor. E estamos mostrando para nós também o valor que nós damos à vida do outro, significando dizer que nós também damos valor à nossa própria vida. É um reflexo, como se fosse o espelho. O que eu vejo no outro, eu estou vendo em mim mesma. E se é desta forma,
Se nós pararmos alguns minutos, será que nós conseguiríamos hoje enxergar neste espelho, olhando para o outro, o quanto nós valorizamos a nossa vida? Talvez não. Talvez hoje nós nos colocamos muito mais frente ao outro, numa atitude egocêntrica e olhando para este outro, enxergando pouco de nós mesmos, porque nessa atitude egocêntrica nós achamos que somos melhores do que o outro. Será que essa é a atitude que nós deveríamos continuar a ter? Será que podemos valorar a vida de alguém? Será que podemos, hoje, achar que alguém é mais valoroso ou valioso do que o outro? São questionamentos que precisamos ter para que nós jamais nos equivoquemos na interpretação que nós daremos à nossa presença na nossa vida e na vida do outro diante da nossa caminhada evolutiva. Mas vamos lá. A princípio, eu sou uma pessoa que eu estou vivenciando a minha vida e eu enxergo em todas as pessoas ao meu redor instrumentos valorosos, ferramentas valorosas, seres valorosos, ou seja, todo este contexto divino aonde eles me permitirão crescer e aonde eu permitirei crescer o outro através deste aprendizado coletivo. Isso é a essência da nossa coletividade. Isso faz parte da lei da sociedade, uma lei divina e natural. Isso faz parte dessa lei perfeita do Pai, aonde ele nos coloca junto a pessoas que nos darão condições de, enxergando-nos e enxergando essas pessoas, nós conseguiremos saber aquilo que nós necessitamos lapidar em nossa vida e que podemos auxiliar o outro, se ele quiser, lapidar-se também. Quando nós falamos do valor da vida, nós também estamos falando do quanto nós conseguimos compreender a nossa existência material e a nossa existência espiritual. Então, vamos lá. Vamos tentar compreender o que eu quero dizer a vocês. A nossa vida material, ela tem etapas. Concordam comigo? Ela tem etapas, então nós nascemos, crescemos, tornamos-nos adultos, envelhecemos e desencarnamos. Vou colocar as etapas dessa forma. Quando nós queremos diminuir alguma dessas etapas, seja por que motivo for, será que nós estamos valorizando a vida? Qual o valor que nós estamos dando à vida que nos foi doada pelo Pai majestoso? Olhem o que eu acabei de dizer. Eu tenho uma existência material, e nessa existência material eu tenho que viver as etapas que fazem parte dela. Claro que, por exemplo, o desenvolvimento da ciência médica, eu posso, hoje, viver muito mais dos que os 45 anos que alguns séculos atrás o ser humano vivenciava. Com esse progresso, o que aconteceu? Hoje o ser humano ele está chegando a 100 anos, o ser humano está chegando a 110 anos. Então, isso é você buscar dentro da ciência a extensão de uma vida. E essa extensão pode significar que estamos valorizando a vida que temos. Mas
Se nós pararmos para pensar, ainda existem muitas pessoas que estão chegando, por exemplo, nesta fase adulta, na última fase da fase adulta, que seria quando nós envelhecemos, e elas não estão chegando tão bem. Então, esta pessoa que chega nesta fase, por exemplo, e ela chega doente, ela chega acamada, ela chega com algumas dificuldades em seu corpo material. Ela pode, em razão de dores e sofrimentos, entender que ela já não deveria continuar vivenciando mais esta existência e que ela gostaria de abandonar. Quantas vezes nós não fazemos isso? Mas antes de pensar lá no envelhecimento natural nosso, vamos colocar a ideia também primordial de nós estarmos vivenciando a nossa vida e, de repente, nós optarmos por não mais continuarmos aqui, porque a vida não é como nós desejávamos. Qual o valor que eu estou dando à minha vida? Só que quando nós falamos dessa forma, nós também precisamos pensar o seguinte: se eu não mais quero continuar a vivenciar essas experiências dolorosas, se eu não mais quero seguir essa trajetória de uma vivência que não me agrada, o que eu não estou valorizando? A vida? Concordo. Mas será que eu também não estou valorizando o pai que a construiu, a mim mesma que a construí? Porque se nós pararmos para pensar, o que é a nossa vida? A nossa vida, ela é a construção de toda a existência através das leis divinas. Então, tudo que eu vivencio, o fato de eu hoje estar materialmente falando e espiritualmente reencarnada, isso faz parte de todo um projeto criado pelo Pai para que este espírito, que hoje se chama Adriana, seguir em frente. Então, no momento em que este projeto criado pelo Pai não está me agradando, eu não estou valorizando a criação divina. No momento em que eu afirmo que eu não estou gostando da minha vida, eu também estou me sentindo, ou melhor, eu estou reprovando toda a minha construção. E por que a minha construção? Porque no momento em que eu vivencio uma experiência, essa experiência sendo um reflexo das minhas ações, das minhas construções, do meu passado, seja ele imediato ou não, imediato ou mediato, ou muito lá para trás, eu estou também afirmando que todo o meu esforço, mesmo que tenha sido por equívocos, as construções que eu fiz para o meu futuro, que hoje vivencio, elas também não têm valor algum. Observaram aonde eu quero chegar? Vocês observaram como que hoje, quando nós falamos sobre o valor da vida, existe muito mais coisa por trás, muito mais sabedoria por trás, e que nós hoje não estamos compreendendo? Pode falar, Anderson. Boa noite a todos. Adriana, se você tiver com alguma dificuldade em ouvir, eu repito, tá? É porque eu estava lendo sobre o tema, essa questão da eutanásia, né, ortotanásia, distanásia, tudo relativo a essa questão, e eu não achei nada na doutrina espírita que sequer passa a defender qualquer prática assim. Achei alguns termos até bem interessantes, como morte fácil, e o que me chamou mais atenção, piedade assassina, né? O nome que se daria a esse tipo de prática, porque muitas vezes a gente pensa que poderia estar abreviando o sofrimento, mas pela visão espírita a gente estaria, na verdade,
tirando, bloqueando, interrompendo, né, um ciclo que a pessoa precisaria cumprir. Não, realmente não existe nenhuma situação em que a eutanásia poderia ser considerada pelo menos aceita ou menos pesada pela visão espírita. Ô, Anderson, se você me permitir, eu gostaria de te dar uma resposta um pouco mais para frente, porque eu queria terminar esta primeira passagem aí que eu quero explorar, para depois eu falar um pouco sobre a eutanásia, mas eu vou te responder, tá bom? Eu não vou me esquecer disso, não. Mas como eu estava falando, é, quando nós falamos sobre este valor da vida que nós podemos dar a respeito da forma que nós encaramos as experiências da nossa vida, nós estamos dentro do nosso ser, dentro dessa criatura do Pai Celestial. Nós estamos lidando com muitos sentimentos, com muitas emoções, e tudo isso está nos levando a encarar quem nós somos, quem o Pai é para nós, e todas essas reflexões, claro, que com o tempo nos farão crescer e compreender o valor dessa vida. Então, durante todas as etapas, por exemplo, da minha vida material, que eu falei que a gente nasce, cresce, né? A ideia de reproduz, envelhece e morre, mas a gente tem todo esse processo. Em todas essas etapas, a gente está vivenciando as experiências para que a gente possa efetivamente valorizar essa vida que hoje, agora, neste exato momento, eu quero trazer para vocês essa visão de que a vida, ela não deixa de ser também quem nós somos. Porque o valor da vida, ela não é só a vida que vivemos, mas é quem somos nessa vivência de vida. Bem, como eu estava dizendo anteriormente, nós podemos fazer muitas escolhas neste todo este processo. E em algumas vezes nós podemos querer desistir dessas experiências. E uma dessas experiências que, e, desculpem, e neste pormenor, da onde a gente não quer vivenciar essas experiências, nós podemos fazer escolhas que, pelo espiritismo, pelas religiões, até mesmo quem não abraça nenhuma religião, a princípio, poderia não ser a melhor escolha em sua consciência, porque nós estaríamos abandonando algo precioso, que é a possibilidade de nós estarmos junto às pessoas que nós amamos e à vida que nós temos. Se eu sou uma pessoa que não acredito em nada, se eu sou ateia, por exemplo, eu posso até mesmo acreditar que sair dessa vida ou não faz diferença, porque eu não tenho nenhuma expectativa de vida, por exemplo. Posso, mas será que vale a pena nós buscarmos esse tipo de escolha? São questionamentos que até mesmo eu, sem nenhuma religião me impulsionando, eu posso ter. E o que me faz ter esse tipo de pensamento, que hoje, como ateia, seria até incompatível com o que eu acredito? É aquela sementinha do Pai Criador que nos coloca a, que, na busca de nós estarmos aqui nessas experiências para que nós possamos aprender sempre mais. Bem, apesar de tudo isso que eu estou falando, quando nós falamos sobre o valor da vida, nós estamos falando de outros pormenores. Que outros pormenores? No início, eu falei com vocês sobre a história de eu estar envelhecendo e muitas vezes eu não estar tão bem. Mas
Eu posso até mesmo não estar tão bem em qualquer fase da minha vida. E se eu não estou tão bem em qualquer fase da minha vida, eu posso querer abreviar a minha vida neste sentido. Muitos de nós não aguentam muita dor. E aí eu estou falando a dor em vários sentidos. Nós não aguentamos muita dor física, muitas vezes nós não aguentamos as dores morais, muitas vezes a gente se acha injustiçado porque está vivendo uma vida de muitas adversidades, de muita dificuldade. E em razão disso, e em razão de aquilo que hoje estaria nos incomodando, que estaria trazendo para nós é, o não querer continuar vivendo, como a doença. Às vezes nós entendemos que abreviando a nossa vida nós estaríamos melhores. E aí vem um ponto que nós precisamos refletir. Que ponto é esse? Estou uma pessoa em plena juventude, doente, presa numa cama, cheio de remédios, sofrendo dores, não tendo muita solução para a minha doença. E aí eu começo a questionar o porquê de eu estar viva. Eu começo a questionar o porquê de eu ter que continuar nessa vida. Porque quando nós começamos a acreditar que não somos úteis nessa nossa jornada, podemos ter a ideia equivocada de que não precisamos continuar nela. E aí vem alguns pormenores, alguns procedimentos que não nos seriam muito favoráveis quando nós pensamos na visão espírita, ou até mesmo em algumas outras religiões. Que procedimentos são esses? Sei que vocês já escutaram muito falar sobre a eutanásia. O que seria a eutanásia? A eutanásia, ela seria aquele procedimento médico que acabaria com a dor de uma pessoa que ela está acometida de uma doença que não tem mais solução. Então, essa eutanásia, muitas vezes, ela é sonhada por muitos doentes que estão há muito tempo acamados e que eles não se veem mais úteis e se veem como um peso para os seus familiares. A eutanásia, ela tem, tem três tipos, nós poderíamos chamar de eutanásia. Três tipos. A eutanásia, que é ativa voluntária, a eutanásia, que é ativa involuntária, e tem uma eutanásia passiva. A eutanásia ativa voluntária é aquela eutanásia que a pessoa ela dá o consentimento para que aquele médico ou a outra pessoa possa matá-la, possa retirar-lhe a vida. Uma vida que para essa pessoa já não tem mais nenhum valor. Entendam o que eu estou tentando colocar para vocês. Uma vida que para aquele doente ela já deixou de ter algum valor, porque ela se sente um peso, porque ela não se sente útil para mais ninguém. Existe a eutanásia ativa e involuntária. A eutanásia ativa e involuntária é aquela que ela não dá o consentimento. O médico olha, vê que ela está, médico ou qualquer outra pessoa, vê que essa pessoa ela está ali vegetando, vê que essa pessoa
ela está ali no sofrimento, vê que ela não tem mais utilidade nenhuma e manda matar. A pessoa não deu o consentimento, às vezes a pessoa está até em coma, e aí eles finalizam a vida dessa pessoa. Existe a eutanásia que ela é passiva. Essa eutanásia passiva é a suspensão ou término dos tratamentos médicos que mantém a vida desse paciente, mas sem oferecer medicamento para sua abreviação. Então, aquele paciente, por exemplo, que está no respirador, né? Que ela está respirando por aparelhos, eles desligam e a pessoa se vai. Como que nós podemos observar essas eutanásias? Como que a gente pode agora observar, já que o nosso tema é o valor da vida, como que nós podemos observar? Uma, o paciente dá autorização, entendendo que sua vida não tem mais valor algum. A outra, ele não deu o consentimento dele. A outra, ele não tinha condições de dar o consentimento dele e foi, dentro do contexto do passivo, ele se vai. Como que a gente poderia ver isso? Bem, se eu estou doente e resolvem fazer uma eutanásia em mim, e eu não tenho conhecimento disso, espiritualmente falando, toda a minha sintonia, todo o meu estado vibracional, ele estará baseado naquilo que eu entender como aquilo aconteceu. Então, vamos lá, vou explicar. Eu, por exemplo, eu chego, enquanto uma eutanásia que eu conheço, que eu dou o meu consentimento naquele momento em que eu me vou, eu tenho conhecimento de que eu fui por minha vontade. Se nós pararmos para pensar, eu sou um suicida. Alguém discorda? Se eu sou uma pessoa que passa pela eutanásia, aonde eu não dei o meu consentimento naquele momento, a forma que eu encaro esta minha experiência é que vai me fazer estar bem no plano espiritual ou não também. Por exemplo, se eu chego, toda a minha intenção era que alguém me matasse, entre aspas, que alguém fizesse a eutanásia em mim, no momento em que eu me for, eu posso compreender, eu posso estar numa sintonia de um suicida. E aí, neste caso, como do primeiro caso, eu acabo indo para a zona de refazimento, para aquela zona dos suicidas. Mas se eu, neste caso, que eu não tinha conhecimento, mas que eu percebi que iriam me matar e eu não queria morrer, eu queria continuar a minha experiência, mas me fui, eu estarei no plano espiritual, numa vibração diferente, numa vibração. Claro que se eu não me revoltar com a situação, eu estaria como uma pessoa que foi no tempo que precisava ir, e eu não terei muitos reflexos diante deste meu desencarne. Se eu me revoltar diante dessa situação, o meu primeiro destino acabará sendo a zona de refazimento. Ok? Está dando para entender? Ok. Tem alguma pergunta, Fred? Acho que não. Bem, só que nós não temos só a eutanásia em si, porque quando nós falamos de eutanásia, nós podemos estar falando de algo que parece muito, depois de tudo que eu falei para vocês, parece muito com suicídio assistido. Vocês concordam? Não parece muito com suicídio assistido? Mas o suicídio assistido, ele tem uma diferença, porque o suicídio assistido, ele é aquele em que os outros promoviam as ações para que o paciente desencarnasse. No suicídio assistido, não. No suicídio assistido,
o médico ou qualquer outra pessoa, por exemplo, ministra, te dá alguma coisa enquanto você é paciente, para que você, paciente, tome as atitudes para que você desencarne. Então, o médico, por exemplo, poderia te dar o remédio para você engolir, você tomar. Então, a diferença é que quando você fala da eutanásia em si, essa eutanásia voluntária e tudo, você está falando de uma ação do outro em relação a você. E quando nós falamos do suicídio assistido, nós estamos falando de você tomando as atitudes com o auxílio de alguém. Tudo bem até agora? Está dando para entender? Fala, Fred. Mandaram uma pergunta justamente depois que você perguntou, se não tinha pergunta. Tá bom? Então vamos lá. O operador destes recursos apresentados pelo palestrante, quais recursos, né? A eutanásia e suas derivações. É algoz ou misericordioso? O operador é aquele que ajuda a pessoa. Então, Fred, olha essa pergunta é muito interessante. Porque, por exemplo, é, todas as vezes que nós agimos, nós temos algo que nos motiva. Eu, por exemplo, quando eu ajo nesses procedimentos da eutanásia, eu, eu enquanto espírito, eu enquanto pessoa que, como nós colocamos lá no início, e foi por isso que eu falei tudo o que eu falei antes, eu preciso ter a noção em mim mesmo daquilo que eu considero como valor da vida. Por isso que eu falei aquilo tudo antes. Por quê? Porque uma pessoa, por exemplo, um médico, que ele age em favor ou age, faz a eutanásia, este médico, o que que ele está fazendo? O que o está motivando? Se de repente este médico ele é convicto pela eutanásia, porque ele entende que o ser humano ele não pode continuar sofrendo, a dor que ele está sofrendo diante de uma doença que não tem mais cura, este médico ele está agindo com uma misericórdia ignorante. Ignorante no sentido de ignorar as leis divinas. Vou dar um exemplo para que vocês entendam um pouquinho o que eu quero falar. Só para vocês entenderem um pouco mais, para aqueles que são radicalmente contra. Muitos de nós, quando os nossos bichinhos estão doentes e não tem mais o que fazer para curá-los, a gente não faz a eutanásia. E o que nós argumentamos? Nós argumentamos que fazemos isso, por quê? Porque os nossos bichinhos não têm karma. Os nossos bichinhos, eles não têm dívidas, não é assim que a gente fala? Mas nós fazemos a eutanásia porque nós não queremos que eles sofram. Um sofrimento desnecessário, não é? Ok. Mas se nós pensarmos isso, não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é que não deixa de ser algo muito semelhante quando a gente vê uma pessoa que nós amamos muito, que está sofrendo, que ela está num processo de uma doença incurável, que já está há anos nesse processo e que a gente não aguenta mais vê-la sofrer. Aí nós acreditamos que o melhor para ela seria a eutanásia. Só que, vamos lá? O que que está efetivamente nos motivando? É a nosso amor pela pessoa que não deseja que ela continue sofrendo, ou será o nosso amor por nós que a gente não aguenta mais ver o sofrimento da pessoa que amamos? Efetivamente, o que está fazendo com que nós tomemos alguma decisão. Hoje no Brasil, a eutanásia ela é proibida por lei, nós não podemos fazer eutanásia aqui. Mas existem muitos países que podem. Muitas pessoas que têm dinheiro vão para esses países para poderem
sabe? Passar por esse procedimento, que elas não querem viver vegetando, elas não querem terminar a vida delas vegetando, preferem morrer. Mas aí vem o nosso ponto. Sempre estamos escutando da espiritualidade que as experiências que nós temos na vida, elas estão para nós, para o nosso crescimento. Optarmos pela eutanásia, ou seja, voluntariamente, eu quero que me pratique a eutanásia. Eu optar pela eutanásia neste momento, o que é que eu estou optando para mim? Eu não estou valorizando a vida que neste momento é tão necessária para mim eu estar numa cama refletindo sobre o valor da minha locomoção, refletindo sobre o valor da minha saúde, refletindo sobre o valor de eu ser uma pessoa uma pessoa que antes não tomou conta de si e ficou doente em razão da minha falta de amor por mim mesma. Vocês estão entendendo? Então, todo o meu processo de doença não precisa ser no final da vida, pode ser no início, pode ser em qualquer momento, mas todo o processo que eu estou vivenciando agora, que foi um reflexo da minha vida até agora, ou seja, uma construção minha, está sendo desvalorizada, inclusive eu ignorando as reações da vida sábia que as leis divinas promovem. Então, como que eu posso chamar ou definir se a pessoa é misericordiosa ou se ela é algoz? Eu posso, a todo momento, quando nós falamos que todas as experiências da nossa vida não são boas, não são boas e não são tão ruins, por quê? Eu posso dizer isso por quê? Porque se todas as experiências estão chegando na minha vida para que eu possa crescer, então todas elas têm um cunho positivo. Mesmo que naquele momento pareça para mim que essa experiência é ruim. Mas no momento em que eu estou frente a uma escolha, frente a um desejo de que acabem com o meu sofrimento através da eutanásia, ou que a pessoa esteja frente a mim, fazendo a escolha de uma eutanásia ou não para mim, neste momento, como que eu posso dizer que ela é misericordiosa ou algoz? O que eu posso dizer é que ela está num processo ali, numa experiência que vai fazer grande diferença na vida dela, porque ela vai ter responsabilidade pela escolha que ela promover, que ela escolher. Ela vai ter responsabilidade frente ao que ela escolher para mim. E frente ao que a pessoa, ao médico ou a pessoa que promover, que fizer o procedimento da eutanásia também. Lembrando sempre o que, gente? Lembrem-se disso, que todos nós temos a responsabilidade das nossas ações, segundo o nosso entendimento sobre cada uma dessas ações. Então, se eu sou uma pessoa que eu vivencio minha vida, eu não tenho uma experiência efetiva de que isso seria negativo, uma experiência efetiva espiritualmente, meu espírito na vida, na minha vida toda, eu não tenho uma experiência que me traz essa consciência, no momento que a lei divina incidir sobre mim, vai ser bem diferente do que a lei incidir sobre a Adriana, que hoje sabe que a eutanásia ela promove para o espírito que está ali doente uma interrupção da sua experiência evolutiva, promove para a Adriana a responsabilidade de que ela, no momento em que ela fez a escolha de fazer essa interrupção, a Adriana ela vai ser responsável por isso, e isso pode acarretar culpas e julgamentos íntimos na Adriana no futuro.
Percebem o processo? Então, e eu não estou enrolando, eu efetivamente, eu não tenho como dizer que a pessoa está sendo misericordiosa ou algoz. Eu posso dizer que em seu coração, de repente, ela pode acreditar que ela está sendo misericordiosa ao agir pela eutanásia. Como o outro, ele pode estar sendo algoz e ter essa consciência quando ele agir, porque ele não aguenta mais cuidar de uma pessoa que está doente. Pode ser uma coisa ou outra. Mas em muitas situações, ambas que agirem dessa forma, elas estarão muito mais voltadas para a ideia de que, dentro de um contexto de verdades espirituais, essa pessoa, ela possivelmente está mesmo vertendo pela ignorância das verdades divinas. Fala, Fred. Olha só, levando-se em consideração os casos irreversíveis de morte da pessoa, eu tenho 3 perguntas. Isso tem que ficar bem claro, em casos irreversíveis, né? Qual a necessidade de se prolongar a existência terrena se não há nenhuma participação do ser? Você entendeu? Bem, se nós pararmos para pensar que o ser não é só matéria, ele é espírito, não existe a possibilidade dele não estar participando, se eu entendi bem a pergunta, dele não estar participando dessa experiência. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas a ideia é que eu, sendo espírito, mesmo que eu estivesse em coma, eu participo da experiência, eu participo do meu processo, tanto no plano material quanto no plano espiritual. E normalmente, por incrível que pareça, quando a gente está em coma, a gente tem muito mais percepções e muito mais aprendizado do plano material e espiritual do que muitas vezes a gente estando na cama parado, né, consciente. Então, é, eu acredito que o fato de ser uma doença irreversível, e como eu estava colocando para vocês, no caso da eutanásia, da ortotanásia, da distanásia, todos eles são casos de doenças irreversíveis. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa que teria uma doença que poderia ser curada. Nós estamos falando aqui de casos de doenças que não existe mais tratamento, né? E que a pessoa ela está ali viva, apesar da doença. Ela está ali viva, apesar daquela doença ainda não tê-lo levado. E sentindo. E sentindo tudo, né? Então, assim, é, se eu entendi a pergunta, se eu não entendi, você me repete, Fred, mas eu entendo que neste caso, sendo uma doença irreversível, e mesmo que a pessoa ela não esteja participando plenamente dessa doença, porque está, por exemplo, em coma, esta pessoa, enquanto ser, ela está efetivamente participando, porque o seu espírito, ele está consciente da sua experiência. Pode falar, Fred. Ainda dentro disso que você falou, eu acho que a pergunta é essa mesmo, tá? A resposta é bem cabível, porque ainda colocamos a seguinte, tem uma próxima pergunta, que fala assim, qual aprendizado se ela não está vivenciando nenhuma experiência? Eu acho que você já falou, né? Porque da questão material e espiritual. O mundo verdadeiro é o espiritual. Então, mesmo não estando ali animando a matéria, mas ele está vivenciando situações específicas, né? Do qual ele necessita, não que ele precise passar. Não é isso? Lembra que ele está animando a matéria. Ele está animando a matéria. Ele só não está animando como a gente queria que ele animasse, né? A ideia é que ele, a partir do momento que ele está ligado à matéria, existe essa ligação, a matéria está viva junto com ele.
Então, mas ele só, o que que ele não está podendo fazer? Da mesma forma que uma pessoa que ela, por exemplo, está tetraplégica e ela não consegue mover o seu corpo, ele ainda tem consciência das suas experiências. Uma pessoa que está em coma, por exemplo, e isso já foi provado até cientificamente, muitos pacientes, quando eles acordam de um coma, eles descrevem as experiências que estavam acontecendo ao redor deles. Por quê? Porque o espírito estava acordado, o espírito estava consciente, ele só não conseguia fazer com que o seu corpo físico, ou ainda não era o momento apropriado para que ele, entre aspas, acordasse o seu corpo físico. A experiência era essa. Fala, Fred. Essa fala sua foi muito engraçada, porque a gente às vezes confunde, né? É porque ele não está se manifestando do jeito que a gente quer e objetiva, a gente acha que ele não está ali, mas foi muito boa essa correção que você fez. E aí, ainda dentro desse contexto, vem a seguinte continuação de pergunta. Não seria um pouco de egoísmo os parentes manterem esse ente querido vegetando? Acho que é um compêndio de respostas que você já vem dando. Mas se você gostar, se você quisesse falar. Então, essa terceira pergunta ela é interessante, porque essa terceira pergunta ela não é a descrição de uma eutanásia, mas de uma distanásia. Distanásia. É isso mesmo, é essa palavra. Gente, é difícil às vezes a língua embola. Mas é uma questão de distanásia. O que que é a distanásia? Ao contrário, né, que às vezes o paciente, as pessoas querem que o paciente se vá, na distanásia é o contrário. Na distanásia é quando a família não quer que o paciente vá embora. Então, o que que acontece? Se é dado todo tipo de medicamento, todo tipo de tratamento, tudo o que você puder imaginar para que aquela pessoa não vá embora. Então, é aquilo que a gente descreveria de um tratamento que é uma morte lenta e com sofrimento. Olha que coisa horrível, mas é verdade. É aquela que, às vezes, o paciente já está na hora dele ir, mas o pessoal não deixa. Então, por exemplo, quando o paciente ele está no respirador, ele já teve uma morte, entre aspas, uma morte cerebral, e o pessoal quer manter aquele corpo, ele quer manter o paciente, não aceita que ele morreu, e aí bota no respirador, coloca remédio para que o coração continue batendo, ou seja, mantendo aquele corpo físico para que a pessoa não se vá. Então, talvez eu pudesse dizer que poderia ser um ato de egoísmo baseado na ignorância dos familiares. Porque, gente, nós não temos como julgar ninguém nesse processo, por incrível que pareça. Mesmo aqueles que estão num processo de grande vamos botar assim, que a gente chamou agora há pouco de algoz, mesmo aquele que já não aguenta mais e quer que o paciente vá embora porque não aguenta mais tratar de um doente, ainda assim nós temos que lembrar que essas pessoas, elas estão agindo desta forma por ignorância. Eu sei que é difícil a gente pensar assim, principalmente se for uma pessoa que a gente gosta muito, mas o processo ele está baseado na ignorância do ser. É na ideia de que a pessoa não está compreendendo o valor da vida. E a vida, quando naturalmente ela se encerra. Então, não aceitando que ela tem que naturalmente se encerrar, as pessoas querem se intrometer nesse processo. Fala, Anderson. Se eu for atrapalhar seu raciocínio aí, com o questionamento que eu tenho a fazer, pode responder depois, tá? Eu queria imaginar a seguinte situação: a pessoa está lá no seu leito, está sofrendo, está agonizando. Ela não pratica a eutanásia e ela não tem coragem ou não quer seguir esse meio, mas ela fervorosamente pede a Deus que a leve, tire daquele sofrimento, colocando uma situação assim: ela deseja ardentemente morrer, né? Para que ela ponha fim ao sofrimento, só que ela não pratica o ato. No momento do desencarne, essa pessoa vai ter o mesmo efeito de um suicídio, de uma pessoa que pratica eutanásia, ou pelo fato dela respeitar o processo natural da vida, isso seria menos pesado para ela? Eu vou dar aquela respostinha que todos nós conhecemos, né? Cada caso é um caso.
né? Não tem como responder diferente. É, a pessoa ela pode estar naquele momento desejando o término da sua aflição. Ela talvez não quisesse o término da vida, ela queria o término da aflição. E às vezes o fato dela respeitar o momento da finitude da sua existência material fará com que ela, quando chegar no plano espiritual, ela esteja tão plena, tão satisfeita do seu próprio processo, a sua conscientização do valor da vida. Por exemplo, ela queria que o sofrimento dela acabasse, não a vida em si, que ela pode chegar no plano espiritual muito liberta e ter o seu direcionamento para uma colônia, para uma cidade intermediária, não importa, ela pode estar muito bem. Mas se a pessoa ela estiver querendo dentro de um processo, lembra que tudo tem a ver com o nosso estado vibracional e de sintonia. Se essa pessoa estiver numa revolta, ela estiver extremamente irritada com Deus, porque aquilo tudo é injusto, ela queria morrer, não em si pela doença, não para acabar com a sua dor simplesmente, mas ela queria morrer porque nada daquilo é justo. No momento em que ela for para o plano espiritual, a vibração, a sintonia dela é de uma zona de refazimento. E não tem como você mudar isso. Então, ela acaba indo para uma zona de refazimento até que ela consiga entender o valor que a vida foi, da sua vida, para que ela possa ser resgatada e sair desse processo. Fala, Anderson. Só fazendo um complemento, porque esse pensamento é um pensamento comum. Pessoas idosas, muitas vezes, elas se sentem inúteis, sentem que está dando trabalho para os seus filhos, né? E elas falam, não, meu tempo aqui na Terra já terminou. E elas buscam muitas vezes isso. Não, eu quero morrer, eu quero morrer. Mas elas não praticam o ato em si. Só que eu acredito que no momento que elas começam a pensar dessa forma, elas estão construindo uma situação para elas, né? Onde elas estão buscando desencarne a todo momento. E aí talvez tenha situações que acontecem na vida por construção delas. Então, por isso eu achei que em casos assim que a pessoa ela tem aquele desejo de morrer, ela começa a construir aquilo, muitas vezes ela pode também estar trazendo um certo peso para ela no momento de desencarne. Mas você acha que você me respondeu aí tudo. Obrigado. É, o que que acontece, Anderson, neste caso especificamente? É, muitas vezes, até quando nós estamos mais novos, quando nós não conseguimos enxergar a nossa utilidade, a gente faz questionamentos. A gente fica se questionando o porquê de estarmos aqui. Nós nos questionamos, na maioria das vezes, qual a nossa meta, qual o nosso objetivo. Isso faz parte do nosso viver. Isso também faz parte do nosso progresso. Porque se nós não nos questionarmos com relação a isso, a gente acaba ficando naquele estado morno e não busca é, construir, né, nada na nossa vida. Quando nós vamos chegando no final, desculpem, quando nós vamos chegando no final da nossa existência, e a gente vai vendo alguns dos nossos amores indo antes de nós, quando a gente vai vendo que a gente era tão ativa em tanta coisa e agora a gente já não é mais, que a nossa capacidade de compreensão está mais limitada, que os nossos filhos estão preocupados conosco, tudo isso faz com que nós realmente nos questionemos. Aqui, você esqueceu de mim aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu estou aqui, sabe? Já está na hora de eu seguir com os meus, né? E mas a pessoa ainda assim, vendo tudo isso, se ela busca viver com todas as dificuldades que ela está vivendo, essa pessoa está cumprindo a sua meta. E se ela tiver condições de enxergar que na inutilidade dela, entre aspas, na inutilidade dela, ela traz felicidade às pessoas que estão ao redor dela, aí ela consegue entender que até essa inutilidade tem função. Por quê? Pensa bem,
Você é uma pessoa que todos os seus filhos, a sua família sempre teve ao seu redor. E aí, de repente, porque você fazia tudo para todo mundo, você ajudava todo mundo, né? E aí, de repente, você começa a não conseguir mais fazer aquilo que você fazia para eles, ou seja, servi-los. Só que agora que você não consegue fazer isso, a sua família ainda está com você. A sua família ainda te apoia, até muito mais, porque está tentando te auxiliar naquilo que antes eles nunca precisaram se preocupar. Se você tiver olhos para ver, você começa a perceber que o que que você está fazendo com a sua família? Você está dando a última lição que eles necessitam, que eles continuarem amando uma pessoa que sempre lhes foi servil e que agora eles necessitam servi-la. Ou seja, essa pessoa soube construir o amor mesmo na inutilidade. Isso é uma grande lição. Se de repente as pessoas que estão junto a este idoso, elas começam a abandoná-lo porque ela não é mais útil, isso também fará com que eles se enxerguem no momento propício, que o quanto eles não entendem o valor da vida. Porque no momento em que eles dão as costas para quem lhes é inútil, o que vai acontecer com eles quando eles forem inúteis? Porque se é assim, no momento que eles forem inúteis, eles mesmos não vão aceitar o seu estado. Percebe? Então também existe uma certa diferença. Existe. E graças, que bom que hoje as pessoas estão tendo a oportunidade de vivenciar essas experiências. Antigamente, o idoso tinha 40 anos. E as pessoas, elas não tinham muito essas experiências. E sabe por que que elas não tinham muito essa experiência? Porque elas não eram maduras o suficiente para lidarem com a inutilidade do outro. Agora nós estamos crescendo. Agora nós estamos amadurecendo mais moralmente falando. Então agora nós, enquanto humanidade, já temos mais maturidade para nós podermos lidar com quem nós amamos inúteis. Claro que não é todo mundo, mas a ação de um mostra ao outro que isso é possível, que mostra ao outro que isso é possível, e numa cadeia, devagar e lenta, todo mundo vai aprendendo. Respondi? Fred? Olha só, nos casos de gestação de alto risco, onde é necessário escolher entre a vida da mãe ou do bebê, o que devemos pensar? Verdadeiramente, hoje, nós justificamos a escolha entre a vida de um e de outro, porque em algum momento escolhemos e vimos que, em algumas situações, a escolha foi, entre aspas, acertada, ou seja, quem nós escolhemos sobreviveu. Não sei se vocês entenderam o que eu acabei de falar. Então, o fato da primeira vez a gente falou o seguinte: nossa, mãe ou o bebê, vamos escolher, não tem jeito. Se o bebê ele foi em frente, a mãe vai morrer. Então, tiraram o bebê, a mãe sobreviveu e ok, foi uma boa escolha. Então, é assim que nós temos que pensar, ou vice-versa. Mas hoje em dia, por exemplo, nós já vemos situações de mães que elas falam que elas não vão abortar e elas continuam a gestação e ambos sobrevivem. Então, como é que eu vou responder essa pergunta? Se a vida ela nos traz as experiências, e numa experiência uma mãezinha está com a sua vida em risco por causa do seu bebê, sinceramente, se nós pararmos para pensar que toda vida tem o seu valor
Nós não poderíamos escolher entre elas. A vida teria que seguir o seu curso, percebem? Porque pela experiência, vamos dizer dessa forma, quem teria que sobreviver vai sobreviver, pela nossa experiência. Mas, em razão da medicina hoje, ela está como está, em razão das pessoas terem as suas convicções morais, hoje se faz uma escolha entre a mãe e o bebê. É igual você pensar o seguinte: existiu um acidente, 20 pessoas entram no hospital ao mesmo tempo, entre crianças, idosos e jovens. E antigamente, o que que se fazia? Vamos priorizar a vida do jovem e da criança, porque o idoso já viveu o que tinha de viver. Não era assim? Antes era assim. E agora? Agora já não está mais assim. Por que será? Já tem outras formas de enxergar a situação. Eu acho que minha resposta vai até aí. Vamos lá, Fred? Boa resposta. A próxima pergunta. Como se repara essas interrupções prematuras do plano reencarnatório do pseudo-suicida e como é a reparação para quem o auxiliou? Você pode repetir, Fred, por favor? Posso. Você prefere que eu faça em duas partes? Vamos lá. Você, Vamos ver se você vai pegar tudo, né? Como se repara essas interrupções prematuras do plano reencarnatório? Então, se existe reparação, tem que ser. A pergunta é assim: para quem auxiliou o suicida e para o pseudo-suicida. Ficou melhor? eu gostaria que você colocasse no chat a pergunta. Faz esse favor? Faço. Agora, estou fazendo, estou colocando no chat. Foi. Oh, peraí. Desculpa. Era para ter ido, mas é para everyone. Só tem que ver aqui onde é que está o everyone. Meeting group chat. Chat. Meeting Group Chat. Isso. Como se repara estas interrupções prematuras do plano reencarnatório, do pseudo-suicida, e como é a reparação para quem o auxiliou. Ok. Ah, então, vamos primeiro lembrar o seguinte, gente. A lei divina, ela não está na nossa existência para nos punir. Primeira coisa, primeira verdade absoluta, ok? A lei divina não está na nossa vida para quando nós errarmos, ela nos punir. O que ela busca? Ela busca nosso entendimento, ela busca o nosso crescer. Então, quando acontecem essas interrupções prematuras no plano reencarnatório, ou seja, através de um aborto, através de uma ah, de um acidente em que uma mãe gestante acaba perdendo seu filho, ou de repente também uma criança, né, que acaba sendo assassinada, não importa. É, tudo isso que acontece, nós temos que pensar que isso não é só em termos de criança, né? Isso pode ser a qualquer momento da nossa vida, porque tudo é prematuro se eu for antes da hora. A vida ela nos levará não só a quem escolheu voluntariamente sofrer a eutanásia, quanto aquele que se colocou numa posição de ser quem faz o procedimento da eutanásia.
a vida ela lhes dará todas as experiências que são necessárias para que as pessoas se conscientizem dos seus atos, para valorizar a vida que elas tinham e elas seguirem com a sua vida através desses aprendizados e aí aprenderem com eles. Então, gente, quando a gente falar de reparação, nós temos que lembrar que a vida ela quer nos ensinar. E se a ideia da reparação é a ideia de nós compreendermos o que o Pai ele buscou embutir nas suas leis divinas. Então, se eu sou uma pessoa que eu não aguento mais a vida que tem, porque estou insatisfeita, porque estou doente, porque isso, porque aquilo outro, seja por meio de uma eutanásia voluntária ou involuntária, seja por meio de um suicídio, seja por qual meio que for, a ideia é que eu preciso, necessito compreender que aquela vida, aquele sopro de vida que o Pai me deu e que Ele me dá todas as vezes que eu reencarno, ou seja, através da minha matéria, uma vida material, uma vida espiritual, eu preciso dar o valor devido a cada uma dessas experiências. Então, neste caso, em específico, seja quem praticou a eutanásia, seja quem praticou, quem aceitou, quem buscou a eutanásia para si, ou um suicida, ou em acidentes onde de repente houve uma interrupção da, do, da sua do seu plano reencarnatório, e às vezes nem é, né? O acidente pode estar dentro do seu plano reencarnatório, não importa. Lembre-se que todo o nosso processo ele está no aprendizado. Isso é o mais importante. E se é dessa forma, se ele está, a vida está para nos mostrar que o seu valor, ela está baseada no nosso crescimento, a reparação será baseada nisso aí, experiências que nos darão a visão desse valor. Fala, Fred. Vamos a mais uma pergunta aqui. Nesses casos reparáveis da vida, esse ensinamento é mais para a família ou para o paciente? Ambos, ambos. Para falar a verdade, todas as pessoas que estiverem envolvidas neste processo. Porque pensa bem, olha, amigos, familiares, espíritos que fazem parte da minha nuvem de testemunha, funcionários do hospital, se houver propagação da informação, todos os telespectadores, dos repórteres, percebem? Aonde a minha história enquanto eutanasiada, aonde a minha história se propagar, as pessoas que tomarem conhecimento dela e do que for propagado dessa história, levará essas pessoas a necessária experiência para que elas possam aprender alguma coisa, refletirem, raciocinarem. Então, não é só para os familiares, não é só para o paciente, não é só para o médico, é para muita gente. Porque a nossa vida é uma teia, e sendo uma teia, na hora que balança de um lado, tudo balança. Fala, Fred. Mais uma perguntinha, vamos lá. Olha só. Aqueles que optam por tirar a vida e seus órgãos podem ser doados, esta ação serve como atenuante em seu processo de reparo? É,
sobre a. Não, eu não consegui entender. É sobre a. Vamos lá. Repete, por favor. Eu vou ler Não bem entendi, calmo, desculpa. bem devagar. Aqueles que optam por Porque tirar a eu vida não e estou seus órgãos entendendo. podem ser doados. Essa ação serve como A atenuante em seu doados. processo de reparo? Ok, é doados que eu não entendi. É, então, não nesse sentido. Não nesse sentido. Por exemplo, neste caso, se a gente quisesse fazer uma relação entre a doação de órgãos e essa eutanásia, a gente teria que dizer que a pessoa ela promoveu a eutanásia para que ela pudesse doar o órgão para poder auxiliar muita gente, né? Então, primeiro, claro que a gente poderia dizer que foi um ato de sacrifício, que foi um ato muito bonito, porque às vezes a pessoa queria, por exemplo, doar o seu coração ao seu filho que ia morrer, mas não deixou de ser um suicídio. E vamos lá de novo, a vida não está para nos punir, mas se você chega no plano espiritual e você está vibracionalmente vinculado ao suicídio, não vai ter jeito, você vai acabar indo para os vales dos desesperançosos, você vai para o vale dos suicidas, até que você entenda que essa sua ação, o fato de você ter valorado mais a vida do seu filho do que a sua própria vida, você tem que parar e pensar o que você fez. Porque não existe como você valorar uma vida em detrimento da outra. Você não pode desvalorizar a sua vida em detrimento a outra pessoa, mesmo que seja um filho seu. Então, neste momento, quando você faz isso, apesar de nós encararmos como uma atitude de amor extremo, ainda assim foi um suicídio. E a vida estava trazendo a experiência para você e para o seu filho. E você meio que quis fazer uma curva nessa experiência. Por quê? Porque quem disse que ele não conseguiria um coração, né? E você foi e você praticou esse tipo de ação para poder poupá-lo, mas era para você continuar vivenciando a sua vida. E você encurtou a sua vida para isso. Vocês estão me entendendo? Então, por mais que nós amemos os nossos filhos, nós não deveríamos valorar a vida deles mais do que a nossa. Aí vocês podem falar o seguinte: ah, mas uma mãe que vê o seu filho se afogando, ela vai mergulhar na hora e vai atrás para socorrer. Tem certeza que todas as mães iriam falar isso. Ah, eu acho que hoje até os pais falariam isso. Mas não é isso que eu estou falando. No momento em que você vai tentar salvar, existe a ideia de que os dois vão os dois vão sobreviver. E no momento em que nós utilizamos da certeza de que nós vamos interromper a nossa vida para dar vida ao outro, então talvez a gente esteja nos equivocando. Mas volto a repetir: lembrem-se que as leis divinas incidirão sobre uma pessoa que ela não tem esse entendimento e acaba realizando a eutanásia para salvar o filho de uma forma diferente do que incidiria sobre a Adriana, que hoje ela tem essa consciência de que se ela estiver fazendo isso, ela estaria praticando um suicídio, mesmo com atenuantes, ok? Fred, É, a última pergunta. É possível dar valor à vida e ainda assim optar por esses recursos de eutanásia?
Lembra logo no início, quando eu falei o seguinte, que muitas vezes a pessoa, ela não quer interromper a vida, ela quer interromper a dor? Lembram? É igual o suicida, que quando ele não quer interromper a vida, ele gostaria de continuar com a vida, mas ele não, a dor é tão profunda que ele não está conseguindo se enxergar ali. Então, se é desta forma, quando nós pensamos na ideia de que uma pessoa ela vai praticar a eutanásia para que a dor acabe, ela não vai deixar de estar cometendo um ato de um suicida, o ato de uma ignorância. Então, é, eu não consigo ver, e me perdoe se eu estiver errada, mas eu não consigo ver nós agirmos, aceitarmos a eutanásia sem nós estarmos desvalorizando a vida. Porque a vida é a vida, com seus momentos bons e não tão bons. E por mais que a gente queira é, florear, né? Por mais que a gente justifique as nossas ações, dizendo que estava insuportável, que a gente não aguentava mais, a gente precisa lembrar, pelo menos é isso que a gente acredita, que o Pai não nos dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Então, se hoje nós estamos carregando este fardo, a gente tem condições de levá-lo até o fim, sem antecipar este fim. Então, como eu estava dizendo para vocês, a eutanásia é para acabar com o sofrimento de uma pessoa que possui uma doença que não tem mais cura. Jael. A, a distanásia é aquela morte que os familiares não querem deixar a pessoa aí, né? E nós temos a ortotanásia. Essa é aquela em que os médicos eles fazem o seguinte: eles veem que a pessoa já não tem mais tratamento, já não tem mais condições de manter a vida ali, e eles, neste caso, por misericórdia, eles começam a fazer só aqueles procedimentos que a gente chama de paliativos, que é quando aquele doente, o médico já não tem mais o que fazer e ele fala com a família: olha, agora é hora de vocês estarem ao lado dele, porque ele vai precisar ir, mas nós não temos mais nada o que fazer. Vamos fazer assim, só aquilo que é necessário para ele não sofrer tanto. Esse é o ortotanase. Este daí talvez eu dissesse para vocês que seria o tratamento mais misericordioso, que é aquele que a pessoa irá embora no momento certo, com o máximo de dignidade que a medicina de hoje pode dar. E talvez neste processo a gente consiga entender exatamente o que é o valor da vida, que é a gente entender que ela é valiosa até o último segundo, materialmente falando e espiritualmente, e que é às vezes no último segundo que nós tomamos consciência de quem nós somos, do que a gente ainda precisa trabalhar, daquilo que a gente hoje percebe que perdemos tempo precioso nessa vida, todos nós vamos perder tempo, seja porque assistimos televisão demais, seja porque vimos celular demais, seja porque não importa, mas perdemos algum tempo e às vezes a gente vai parar e pensar, nossa, eu podia ter aproveitado um pouquinho mais para eu poder lidar com isso ou com aquilo. E neste processo,
a gente vai ter condições de voltar para o plano espiritual de uma forma bem consciente de quem nós somos, mais equilibrados, não revoltados, numa sintonia e vibração benéfica para nós, e chegando no plano espiritual, possivelmente mais preparados para lidarmos com essa nova vida, porque ela está recomeçando, e darmos muito, mas muito valor às experiências que virão no plano espiritual e na próxima reencarnação. Tá bom. Eu espero que eu possa ter trazido para vocês um pouco dessa visão do quanto essa vida ela é preciosa para nós e o quanto que nós, não importa quem esteja ao nosso lado, mas o quanto que nós somos necessários nessa teia que a vida tece para o equilíbrio de todos os indivíduos. Então, que nós possamos, dia a dia, ao acordarmos, quando formos dormir, quando estivermos experienciando as lições da vida, nós possamos nos dar o melhor valor e, por consequência, enxergar no outro o seu melhor valor também. Isso nos dará condições de chegarmos nos momentos de grande estresse ou dificuldades ou de desafios, nós estarmos fortalecidos por sabermos, talvez não os porquês, não a razão em si, mas o para quê de nós estarmos vivenciando cada uma dessas experiências dolorosas e as alegres também. Tá bom? Vamos fazer nossa oração. Mestre Jesus, estamos muito agradecidos por essa oportunidade de estarmos aqui hoje com estes amigos queridos. Que nossas palavras possam ter atingido o objetivo de levar esclarecimento a cada um de nós sobre o valor da vida. Ela é muito mais do que nós enxergamos. E nós somos muito mais do que nós podemos pensar. Se compreendermos que na sua lei não existe equívoco, então enxergaremos que estamos no lugar certo e no tempo certo e com as experiências certas, para que nós e aqueles que estão ao nosso redor possamos viver e aprender. Que o Senhor possa continuar nos amparando nesta caminhada e nos iluminando quando os nossos olhos se sentirem cegos ante as dificuldades. Bendito seja o Senhor em nossa vida. Assim seja.